E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Na apresentação fervilhante de Ramon Dias ao Corinthians nesta segunda-feira, um turbilhão de declarações incendiou a polêmica envolvendo seu antigo clube, o Vasco da Gama. O treinador argentino não poupou críticas, alegando falta de comunicação e dívidas pendentes desde sua saída conturbada, em abril. Ramon insistiu que foi demitido pelo Vasco, enquanto o clube afirma que ele pediu demissão após uma série de desentendimentos. A controvérsia ganhou novos contornos com a revelação de uma dívida de R$ 1,2 milhão em premiações não pagas, prometidas durante a gestão anterior da SAF vascaína. "Não há uma chamada no meu telefone de dirigente do Vasco", reclamou Ramon, sublinhando o desgaste emocional por não ter sido reconhecido pelo clube que ele afirma ter resgatado de uma crise iminente. Segundo ele, nem mesmo um agradecimento foi recebido após meses de serviço árduo. As alegações não passaram sem resposta. O Vasco, por meio de seu vice-presidente Paulo Salomão, rejeitou as acusações e afirmou ter buscado resolver as pendências assim que assumiu o controle da SAF. Segundo Salomão, contatos foram feitos com o empresário de Emiliano Dias, filho de Ramon e seu auxiliar, para esclarecer os termos da separação. A situação se complica ainda mais com a entrada da FIFA no cenário, após Ramon Dias acionar o Vasco judicialmente, pleiteando uma multa de quase R$ 30 milhões. O clube, por sua vez, se diz preparado para o embate legal, confiante em sua posição e nos documentos que respaldam sua versão dos eventos. Enquanto isso, o Corinthians observa de perto a movimentação nos bastidores, ciente do impacto potencial que a disputa pode ter no futebol brasileiro. Com tantas reviravoltas e acusações mútuas, o enredo continua a se desenrolar, deixando os torcedores e observadores ansiosos pelo próximo capítulo dessa saga intrigante entre dois grandes clubes do Brasil. A polêmica não se limita às acusações mútuas. Pessoas próximas a Lúcio Barbosa, então CEO da SAF, afirmam que ele também procurou Ramon Dias após o desligamento. No entanto, o treinador insiste que a demissão foi comunicada de forma desrespeitosa, via redes sociais, exacerbando ainda mais a tensão entre as partes envolvidas. Para complicar ainda mais o quadro, o Vasco argumenta que a renovação do contrato de Ramon Dias no final da temporada anterior foi feita sob circunstâncias emocionais e administrativas frágeis, levando a compromissos financeiros que agora são contestados. Enquanto isso, o valor da multa exigida por Ramon Dias coloca mais pressão sobre as finanças do clube, já enfrentando dificuldades após a intervenção judicial que afastou a gestão anterior da SAF. A incerteza paira sobre o desfecho dessa disputa, com o Vasco se preparando para uma possível batalha legal que promete ser longa e complexa. Com o futuro de Ramon Dias no Corinthians agora como foco secundário, a atenção se concentra no impacto dessa batalha nos dois clubes envolvidos e no futebol brasileiro como um todo. Os próximos passos dessa saga prometem continuar a capturar a imaginação dos aficionados pelo esporte, enquanto os protagonistas se preparam para os capítulos seguintes dessa história de intrigas e rivalidades no mundo do futebol nacional. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em um pronunciamento que agitou o mundo do futebol nesta tarde, Fagner Carmo Mancini, renomado técnico do Atlético Goianiense, causou alvoroço ao expressar sua confiança inabalável em uma vitória iminente sobre o Vasco da Gama. Com uma convicção palpável em cada palavra, Mancini afirmou categoricamente que seu time sairá vitorioso no próximo embate contra os cruzmaltinos, sem espaço para dúvidas ou vacilações. A declaração do treinador, conhecido tanto por sua habilidade tática quanto por sua franqueza nas entrevistas, ocorreu durante uma coletiva após o treino intensivo de sua equipe. Em um cenário onde o Atlético Goianiense se prepara para enfrentar um dos grandes do futebol brasileiro, Mancini não titubeou em menosprezar o adversário carioca, destacando a preparação meticulosa de seus jogadores e a confiança que permeia o vestiário goiano. Para os torcedores do Atlético, acostumados com a paixão e a determinação incutidas por Mancini, suas palavras representam mais do que uma simples previsão de resultado.
Elas simbolizam um desafio audacioso lançado ao Vasco, uma afirmação firme de que o Atlético Goianiense não entrará em campo para competir, mas para dominar. Os comentários do técnico ecoaram nas redes sociais e nos círculos esportivos, gerando debate intenso sobre a audácia versus a realidade do desporto. A ousadia de Wagner Mancini não passou despercebida pelos fervorosos torcedores vascaínos, cuja paixão pelo clube transcende as fronteiras do estádio. Nas ruas do Rio de Janeiro e nas redes sociais, a declaração do técnico do Atlético Goianiense rapidamente se tornou o assunto principal. Entre os cruzmaltinos, a confiança arrogante de Mancini foi recebida com uma mistura de indignação e determinação. Para muitos torcedores do Vasco da Gama, as palavras do treinador adversário foram interpretadas não apenas como um desafio esportivo, mas como uma afronta à história e à tradição do clube carioca. Afirmar com tamanha convicção que o Atlético sairá vitorioso é visto por alguns como um menosprezo injustificado à habilidade e ao potencial dos cruzmaltinos, que contam com uma torcida apaixonada e uma história de grandes feitos nos gramados brasileiros. No entanto, há aqueles entre os torcedores vascaínos que veem na declaração de Mancini uma oportunidade de motivar ainda mais a equipe. Para eles, o desafio lançado pelo técnico rival serve como combustível extra para que os jogadores do Vasco entrem em campo com uma determinação renovada, prontos para provar que o futebol é decidido no campo, não na entrevista coletiva. Em meio a tantas opiniões divergentes, uma coisa é certa: a partida entre Atlético Goianiense e Vasco da Gama ganhou um tempero especial. Os torcedores vascaínos agora aguardam ansiosamente pelo confronto para ver não apenas o desempenho de seu time, mas também se a confiança audaciosa de Mancini será justificada ou se será a inspiração que faltava para uma resposta à altura por parte do gigante da colina. Enquanto os dias que antecedem o jogo se desenrolam, a rivalidade entre Atlético e Vasco se intensifica, alimentada não apenas pelas habilidades dos jogadores em campo, mas também pelas palavras marcantes que prometem transformar cada lance em uma batalha épica entre dois gigantes do futebol brasileiro. Enquanto os ânimos se acirram e os preparativos para o grande confronto se intensificam, uma certeza paira no ar: Mancini, sempre um mestre em motivar seus jogadores e desafiar o status quo, transformou uma simples entrevista coletiva em um evento crucial para ambos os times. Resta agora aguardar pelo apito inicial para saber se suas palavras se tornarão proféticas ou se o Vasco terá uma resposta à altura do desafio lançado pelo técnico do Atlético Goianiense. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.